Hoje vamos conversar com Rubens Marcon sobre a promessa de Jesus. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. No Momento Espírita, veremos a mensagem O Anjo de Karen. Quando, no Sermão da Montanha, Jesus disse: Bem-aventurados os que têm puro coração, ressaltava a importância e o valor da humildade e da simplicidade. Acrescentou ainda: todo aquele que se fizer pequeno como uma criança será o maior no reino de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Com essas palavras, Jesus observou que a entrada no reino de Deus é decorrente da simplicidade e da humildade do espírito. Nesse sentido, os estados de franqueza, as ações ingênuas e as atitudes de obediência nos auxiliarão eficazmente na percepção das leis naturais. O reino de Deus não vem com aparências externas, ele é fruto de um árduo trabalho de reformulação interior. Desta forma, a pureza de coração deve ser o principal alvo daquele que quer se elevar espiritualmente. Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Rubens Marcon sobre este assunto. A adolescente aguardou o final da aula e se dirigiu ao professor. Confiava nele e por isso desejava lhe contar a tormenta que estava vivenciando. Estava prestes a sair de casa, embora não soubesse para onde ir, mas não aguentava mais a situação. Sua mãe se prostituíra e todos os dias homens diferentes adentravam o que deveria ser o seu lar. Era uma vergonha, dizia Karen. Tenho vergonha de minha mãe. Não nos falamos há muito. O professor, experimentado nas questões do mundo, ouviu com atenção e sugeriu que ela conversasse com sua mãe. Alguma vez perguntara a ela o que estava acontecendo? Por que se permitia tal comportamento? Mãe e filha eram como duas estranhas vivendo sob o mesmo teto. Quando uma entrava, outra saía. O tempo passou. Aquele ano se findou. E meses depois, a jovem procurou o professor outra vez. Estava diferente. O rosto irradiava felicidade. Ela falara com sua mãe, um longo e doloroso diálogo. Contudo, se dera conta que sua mãe sofria de uma grave carência afetiva. A mãe falara de sua viuvez muito jovem, uma filha para criar, a rebeldia de Karen, a soma das dificuldades. E por fim, do equivocado caminho pelo qual optara. Mais um tempo passado e Karen veio dizer ao professor que ela e sua mãe tinham transferido residência, que se haviam tornado amigas, que agora costumavam fazer tudo juntas, que a mãe deixara a vida equivocada e se dedicava com exclusividade a ela. Saíam, conversavam, faziam compras, trocavam ideias. Como era boa aquela mãe, descobrira a jovem. Karen estava muito agradecida ao professor por ter sugerido que ela conversasse com sua mãe, que se aproximasse dela. Hoje, passados alguns poucos anos, Karen está casada e tem um filhinho. O genro descobriu na sogra uma pessoa especial, dedicada, carinhosa. Agora, quando o casal deseja viajar ou necessita estender-se em horas a mais no trabalho, é a mãe dedicada que fica com o netinho. Vovó, mamãe. Essas são as palavras mágicas que alimentam o coração da mãe de Karen. Em verdade, o anjo de Karen, o anjo de sua vida, que vela todos os dias por ela, pelo genro, a quem acolheu como filho, e ao netinho.
diálogo franco, honesto, ainda faz muita falta. No lar, as pessoas se isolam, magoadas umas com as outras, por palavras ditas ou não ditas, por atitudes impensadas. Tudo se tornaria bem mais fácil se as pessoas aprendessem a conversar, a perguntar porquês, a indagar de razões. Se em vez de se falar às ocultas, criar desconfianças, gerar desencontros, aprendêssemos sempre a conversar, olhando nos olhos uns dos outros, a vida se tornaria mais fácil de ser vivida. Pois o que complica a vida é cada qual ficar em seu canto, imaginando que não é amado, querido, desejado. Quando seria tão simples perguntar: por que você está agindo desta forma? Por que tomou aquela atitude? Por que não fez o que lhe pedi? Por que esqueceu do nosso aniversário? Pense nisso e adote em sua vida a atitude de nunca deixar para depois ou elucidar qualquer questão. Converse mais, participe das questões familiares, seja amigo dos seus amores. Descubra, enfim, a riqueza de cada um e enriqueça-se interiormente, tornando a sua vida plena de amor, de atitudes de afeto e bem-querer. Experimente. O Anjo de Karen é o título da mensagem que está no CD número 18. Agora vamos conversar com Rubens Marcon, que é presidente do COMAS, Conselho Municipal de Assistência Social de Maringá, e coordenador do DESAM, Departamento de Socorro aos Alcoolistas de Maringá, que é uma atividade da Associação Espírita de Maringá. Amém. Olá, Rubens, é uma satisfação muito grande te receber no programa. No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os que têm puro o coração. Como nós podemos entender a simplicidade e a pureza de coração? Jesus, estando conosco, nos trouxe valiosos ensinamentos. Dentre eles, a pureza e a simplicidade de coração, na máxima: bem-aventurados os que têm puro coração. Porém, Jesus trabalhou de forma muito mais ampla, o desenvolvimento moral da humanidade, nos propondo o perdão, nos propondo a caridade, nos propondo o amor, que nós pudéssemos, então, nesse caminhar, exercitarmos a humildade e a pureza de coração. Elas demandam um trabalho íntimo. Ele sempre nos chamou a atenção para as mudanças, para que quando nós fôssemos convocados a um trabalho, a uma atividade, a uma tarefa, fôssemos fazê-la de forma generosa, tranquila, serena e não agressiva. Então ele trabalhou exatamente o amor e a caridade, em contrário ao egoísmo e ao orgulho que nós trazíamos e trazemos até hoje ainda, de forma algumas vezes aberta e outras de forma mais velada. E como, Rubens, que nós podemos buscar essa simplicidade e o amor em nossa vida, principalmente nesse momento tão turbulento que a humanidade vive? O Espiritismo, que é o Evangelho redivivo de Jesus, nos possibilita, nos seus ensinamentos, trabalharmos a modificação íntima, a modificação interna. Nós ainda trabalhamos no cotidiano, no nosso dia a dia, muito voltados para as coisas da materialidade. Nos envolvemos demais com o trabalho, com os filhos, e não desenvolvemos tempo, ou não deixamos tempo para nos dedicarmos à evolução espiritual. Consequentemente, Jesus nos convidou a que fizéssemos a renúncia aos bens terrenos, entendendo não que devemos nos desfazer, mas renunciarmos no sentido de não ficarmos apegados aos bens terrenos, às coisas da materialidade, e não volvêssemos os nossos olhos, os nossos sentidos, as nossas atividades para as coisas do Espírito, porque são essas que permanecerão conosco. As coisas da materialidade permanecerão aqui no planeta terreno. Assim sendo, se nós conseguirmos usar as coisas da materialidade sem deixar que elas nos dominem,
também nós estaremos fazendo mudanças morais. Então ele nos convida a termos menos apego à materialidade para que nós possamos, em espírito, sentirmos-nos mais livres, aproveitarmos o nosso tempo para a educação moral e intelectual, que é o que fica de fato conosco. Inclusive, Jesus nunca condenou a riqueza, as posses, os bens materiais, não é, Rubens? O importante é a utilização que nós fazemos delas, não é? Exatamente. Tudo que existe na Terra vem exatamente ao encontro, vem beneficiar a nós outros. Porque a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de destruição, todas elas nos contextualizam e nós nos inserimos nesse mecanismo. O trabalho faz desenvolver potencialidade de respeito, cumprimento de horário. Tudo isso vai dinamizando em nós evoluções que algumas vezes nós precisamos desenvolver. Mas nós percebemos que as nossas dificuldades espirituais são visíveis, que nós nos mostramos ainda presos à materialidade. Como que nós podemos mudar esta situação? Como nós somos seres em evolução, né, e as situações primárias em nós outros ainda é muito presente, trazemos muito ainda as emoções e as sensações. Gostamos das coisas que nos emocionam, que nos dá sensação de prazer, de gozo, e ainda não aprendemos a desenvolver mais o nosso sentimento. O sentimento que nos leva ao amor fraternal, ao amor isento de interesses, de mesquinhez. Nesse caminhar, então, nós ainda trazemos os valores materiais muito ligados por uma questão ainda de evolução, porque a Terra está passando para o terceiro estágio de evolução, né? A doutrina espírita nos coloca que saímos do mundo primitivo, estamos nesse mundo hoje que ainda é de muita dor, de muita aflição, que eles nos informam que é o segundo estágio, para passarmos ao terceiro estágio, que é o mundo, então, onde certamente o sentimento amoroso, o respeitador, essa pureza maior, essa simplicidade, vai ser mais integralizada do que ainda é hoje, quando nós volvemos os nossos olhares mais para as conquistas do poder, do ter, do sentir, do estar presente, da beleza, da luxúria e assim por diante, né? Mas estamos caminhando para as melhorias. E esse apego exagerado pelas coisas materiais nos distancia de Deus. Como caminhar para Ele tendo confiança na sua presença em nós, ou seja, tendo mais confiança em Deus? É recente na nossa história e volvermos os nossos olhares para Moisés, onde ainda o politeísmo, né, a crença em diversos deuses, era muito frequente e era constante naquele momento. Moisés veio e nos mostrou que existia um Deus único, mas porém ainda um Deus muito rude, um Deus de castigo. E Jesus, 1300 anos depois, vem exatamente dizer do Deus único, sim, do Pai, mas o Pai amoroso, o Pai generoso, o Pai bom, o Pai fraterno. E aí ele nos ensinou que Deus, ele não quer o fim do pecador, mas o fim do pecado em nós. Ele nos oportuniza, através das reencarnações, das diversas vidas aqui na Terra, que o Espiritismo nos explica, recompormos as nossas falhas, os nossos erros. Então, nesse desenvolvimento que nós estamos efetuando ao longo da história, quando nós adentramos ao campo, então, da certeza do Pai, nós desenvolvemos a confiança em Deus. E quando nós desenvolvemos confiança em Deus, nós vamos acreditar na misericórdia, que Ele vai ser sempre generoso conosco. Errei, sim, mas Deus haverá de me perdoar, porque se Ele é bondade absoluta, se Ele é justiça, o castigo sou eu mesmo que vou infringindo em mim pelo sentimento de culpa, pelas razões mais variadas que nós mesmos vamos traçando. Porém, Deus vem exatamente nos trazer a bondade. E também, Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Pereira Franco, nosso médium querido no movimento espírita, nos diz assim, que Deus, Ele provê a beleza das flores, né? Dos campos, dos lírios, Ele provê o alimento dos pássaros, o gorjear que aí está, como que não vai prover a nós outros? Então, é interessante e importante que nós tenhamos confiança em Deus, que Ele vai estar sempre representado em nossas vidas.
Você se referiu a esses ensinamentos de Moisés, de Jesus, né? E as lições de Jesus, elas são tão claras, tão simples, né? E a gente percebe uma certa dificuldade ainda em nós, no ser humano, em entendê-las. A que se deve essa dificuldade em entender a mensagem de Jesus? Como eu já falei um pouquinho da história da nossa humanidade, é importante sempre fazermos um retorno, né? Porque com essa nossa imperfeição de espíritos em crescimento e com todo esse acreditar em deuses das mais diversas espécies, situações, né? Deuses aqui sempre com D minúsculo, e com a vinda de Jesus, ainda em uma sociedade bastante carente de melhorias morais, era uma sociedade muito bruta, muito violenta, né? Então Jesus trouxe os ensinamentos de uma forma a possibilitar compreensões para aqueles que já tinham a madureza e para aqueles que ainda não tinham, certamente ela vai se fazendo presente nas reencarnações futuras. Porém, com a morte de Jesus, a partir do século III aproximadamente, os ensinos simples e a pureza de coração que Jesus nos passou, pois, como as pessoas dizem, ele não tinha um travesseiro onde pôr a cabeça, não é isso? Ele não demonstrou e nunca se interessou por aquisições materiais, mas sim nos trouxe o seu amor incondicional, ensinando que a caridade é que nos leva às mudanças e à melhoria no plano espiritual, que o amor infinito do Pai, dele, de nós outros deve ser desenvolvido. Porém, como nós somos essa sociedade em evolução e espíritos imperfeitos, muito arraigados ao egoísmo e orgulho, mudamos muito todos os ensinamentos de Jesus. E adicionamos símbolos, dogmas, e as pessoas, digamos, com menor potencial de conhecimento, de interesse, de busca, de estudo, acabam se deixando levar por essas situações que não são aquelas que Jesus nos deixou. Então é importante que nós façamos sempre uma introspecção, uma análise íntima, se aquilo que estão nos passando no templo religioso realmente nos leva ao encontro do Criador, se nos traz serenidade, nos traz paz, se é aquilo mesmo que Jesus nos veio proporcionar. E aí nós podemos certamente ir nas lições de Jesus que estão ali nos 4 evangelistas, ou aqueles que podem adentrar ao campo da doutrina espírita, né? Um farto campo de material elucidativo, explicativo de como nós devemos agir para estarmos melhores espiritualmente. Rubens, nós podemos dizer então que houve mudança no sentido das informações simples de Jesus? Certamente, é só observarmos os templos religiosos. Jesus foi, dentro da simplicidade e da pureza que nós estamos comentando, foi o seu caminhar. Ele não usou paramentos, ele não usou de dogmas, ele usou das parábolas, do momento, do homem do campo, utilizou-se das aves, né, dos animais, para nos dar instruções valiosas que vêm até hoje. Porém, nós, usando então dos nossos interesses econômicos, políticos, fomos ao longo da história, nós, humanidade, né, mudando esses ensinamentos, transformando em complexas teologias, né? Jesus foi simples, ele falou de forma a todos entendermos e compreendermos as suas informações e os seus exemplos. Então, essas teologias de significados difíceis, até um tempo eram idiomas que não se eram entendidos, né? Então, gerando problemas muito sérios para as massas mais simples, que precisam de uma orientação segura. São os necessitados, os aflitos, os ignorantes, né? Então, ao invés desses rituais embaraçosos que nos colocam hoje, com treinamentos, com repetições intermináveis, né? Jesus foi sempre claro, nos deixou o Pai Nosso de uma singeleza e de uma profundidade ao mesmo tempo. E os ensinamentos de Jesus são claros, eles não são perturbadores, incomodativos, não são nenhum deles de forma a ter qualquer tipo de ritual. Então nós alteramos sim como humanidade e ela tem gerado dificuldades nessa evolução moral, mas nós como pessoas, no recôndito das nossas almas, devemos sempre parar e refletir e buscar o melhor para nós. Jesus disse que pediria ao Pai que remetesse outro Consolador e que este ficaria eternamente conosco.
Como entender essa promessa de Jesus? Justamente como nós já nos reportamos, ao estar conosco, Jesus tinha uma sociedade com uma inteligência, com uma capacidade, então ele não deixou todos os ensinamentos com a clareza que poderia e deveria deixar se a sociedade da época pudesse absorver os ensinamentos. Ele trouxe sim os ensinamentos e alguns que poderiam e deveriam ser aprofundados, ele então disse que rogaria ao Pai que nos remeteria, então, um Consolador que ficaria eternamente conosco. E o Espiritismo, exatamente, que é o Evangelho redivivo de Jesus, através do nosso codificador Allan Kardec, é exatamente aquele que vem, sob a égide de Jesus, reviver todos os ensinamentos do Mestre na mesma simplicidade, sem dogmas, sem paramentos, sem nada, procurando exatamente retornar ao Evangelho de Jesus na sua simplicidade, na sua pureza original. Então, Rubens, o Espiritismo traz os mesmos ensinos de Jesus? Isto é o que está contido em o Evangelho segundo o Espiritismo? Certamente. Allan Kardec trabalhou o Novo Testamento fundamentalmente, né? Onde as lições morais de transformação, de generosidade, de amor, né, estão ali expressas pelos 4 evangelistas. Rubens, diante de tudo isso, diante desse mundo de provas e expiações que nós ainda estamos vivendo, é possível conquistar a simplicidade e a pureza de coração? É possível, sim. Joana de Ângeles, que no livro Ilumina-te, no capítulo 25, ela nos chama a atenção mais ou menos no seguinte sentido: para nós termos cuidado, nos analisarmos. As nossas ações, as nossas atitudes, elas estão ainda no âmbito das ambições tormentosas ou já mudamos esse perfil? Ela diz assim: se nós ainda não estamos fazendo o caminho da simplicidade, da pureza de coração, é quando nós precisamos, ao fazermos qualquer evento, para o próximo ou para nós mesmos, precisamos, diz elas, das trombetas anunciando, né? Então nós ainda precisamos do glamour. Ou então ela diz que quando nós agimos assim também, em prol do nosso semelhante, precisamos de aplausos, daqueles que nos aplaudam o feito, né? Ou num terceiro momento ela diz que nós precisamos ser elogiados. Meus parabéns, olha, né? E isso infla o nosso ego, né? Diz que nesse momento nós não estamos fazendo essa caminhada, porque o pagamento pelo nosso feito fica ali no aplauso, fica ali no elogio, né? Jesus nos recomendou que entrássemos no nosso foro íntimo, né? Que entrássemos em sintonia com o Pai, quando nós fôssemos ofertar uma oração, uma prece, um pedaço de pão, um agasalho ao nosso semelhante, para que nós possamos fazer essa mudança de fato. E não achar que estamos fazendo, mas ao mesmo tempo estamos nos contrapondo ao exercício do amor, que ele requer simplicidade, discrição, pureza íntima mesmo. Porque estamos esperando uma recompensa, não é? Exatamente. Rubens, nós agradecemos a sua participação, foi muito bom falarmos sobre este tema. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, lembramos que este programa pode ser visto também no site amemmaringá.com.br, bem como outros programas que já foram exibidos. Desejamos a todos muita paz.